Graça e paz, meus irmãos. Sou professor Darley, sou professor e teólogo. Bem-vindos ao canal Estrada para Damasco. Hoje vamos estar fazendo uma crítica, uma análise do filme A Baleia. É uma análise cristã, porque o filme faz uma crítica à igreja. Vamos analisar essa crítica, tá, de forma respeitosa. O filme não faz nenhuma crítica ao cristianismo e nenhuma crítica a Jesus Cristo. Não ofende, o filme faz uma crítica à igreja. Vamos relatar, vamos ver, vamos analisar se essa crítica procede, se essa crítica não procede. Então, de maneira respeitosa, não significa que eu sou dono da verdade, porque essa crítica, essa análise que eu vou fazer é pessoal. Eu vi o filme 2 vezes para poder analisar, e é uma análise pessoal, tá? Então não significa que eu sou dono da verdade, não. Se você está aqui a primeira vez no canal, não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o like, tá bom? E vamos para o vídeo. Esqueci de avisar, irmãos. Se você ainda não viu o filme, para o vídeo, depois assiste, porque contém spoiler, tá? Então, vai ver o vídeo, é uma obra de arte fantástica, só não aconselho a quem sofre de depressão, alguma coisa, ver o filme, porque o filme é bem pesado. Mas é um filme ótimo, tá? Tanto é que rendeu o Oscar ao Brendan Fraser. O Oscar de melhor ator. A atuação é maravilhosa, vale a pena ver o filme. E o filme vale a pena por toda a narrativa, por toda a surpresa, a fotografia. É um filme, assim, para quem gosta de interpretação, é um filme fantástico. Então vale muito a pena. Então, se você não quer spoiler do filme, para agora, vá no cinema, assista o filme, e depois de você assistir o filme, você volta aqui e vê. Depois teça um comentário aqui embaixo falando se gostou do meu comentário, se não gostou, o que você achou do filme, mas sempre de maneira respeitosa, nunca usando palavras de baixo calão e nem ofensivas. Falando do filme, o filme ele se passa todo dentro de um apartamento. Então é um ambiente escuro, melancólico, com vários tons de cinzas diferentes. A maioria das cenas é sob chuva, tal, que transmite um ar de tristeza, solidão e depressão. É um clima pesado do filme. É um filme que fala de obesidade mórbida, dos problemas que causa à saúde. Vou cortar aqui a palavra para que o YouTube não gosta, né? Quer dizer, tirar a própria vida. Fala sobre isso. Então, é um filme um pouquinho pesado. É um filme adaptado de uma peça teatral do mesmo nome, A Baleia, do dramaturgo Samuel Hunter, que é roteirista também do filme. Esse filme faz uma alusão ao livro de Moby Dick, de Herman Melville. Pessoal, eu tô com uma colinha aqui, tá? Eu fiz o roteiro todo, tô com uma colinha. Como eu já falei, o filme faz várias críticas. Faz crítica à igreja, faz crítica à obesidade mórbida, à depressão, à falta de amor próprio. Tá? O filme faz uma crítica pesada à falta de amor próprio, aos erros cometidos pelo nosso egoísmo, aonde um pai, para viver um amor com um aluno, é isso mesmo, é um aluno, não é aluna não, é com um aluno. É o Charlie, o protagonista do filme. Ele abandona a esposa e a filha. Trata também de alienação parental, quer dizer, por parte do pai, que abandona a esposa e a filha, por parte da mãe, que não deixa o pai ver a filha, todo o trauma da filha. Tudo isso é contestado, é narrado, é explícito no filme. Fala dos erros da negligência da igreja ao tratar com o homossexual, com os homossexuais, que a igreja se preocupa mais com dó do que com amor ao próximo, com amor às pessoas. Isso é muito retratado no filme. A igreja retratada no filme é a New Life. Não sei se é Vida Nova, Nova Vida, aqui do Brasil tem alguma coisa a ver com isso. É a igreja retratada no filme. Eu não conheço a Nova Vida, não conheço a Vida Nova, e aqui não estou fazendo nenhuma crítica a essa instituição, a Nova Vida ou a Vida Nova. Só estou falando que é a igreja que é retratada no filme, que é a New Life, tá? New Life,
lá dos Estados Unidos. Não sei nem se existe essa denominação lá. Eu sei que existe no Brasil, a Nova Vida, mas não estou fazendo crítica nenhuma a essa denominação, nem o filme faz uma crítica a essa denominação aqui do Brasil, que eu não sei se tem ligação ou não. É uma coisa que faz necessária falar. Aqui iremos comentar sobre homossexualismo, sobre homossexualidade. Não estou passando pano em pecado de ninguém, tá? Não passo nem nos meus pecados, não vou passar pano no pecado de ninguém, porque, sou pecador. Então, todo cristão tem que admitir que é um pecador. Senão fica essa igreja se achando que todo mundo é santo, e isso que o filme retrata. Então, não estou passando a mão no pecado de ninguém. Pecado é pecado e continua sendo pecado. Mas também a omissão da igreja é pecado. Vou falar um pouquinho dos personagens. Agora vou dar uma lida. Brandon Fraser, como protagonista, o professor Charlie, um professor homossexual, depressivo, autodestrutivo, um homem sem esperança, que não deseja nem a vida e nem a salvação, nem acredita na vida após a morte e nem deseja acreditar, devido às frustrações que ele tem. A sua amiga, quase irmã, a enfermeira Liz, filha adotiva de um pastor líder da Igreja Nova Vida, a New Life, né? Que demonstra um amor maior pelo amigo do que qualquer religioso poderia demonstrar. É interpretada por Hong Chau, se eu estou pronunciando certo, tá? Hong Chau. A filha de Charlie, Ellie, uma menina cheia de traumas e frustrações, trazida pela consequência do abandono do pai e do egoísmo da mãe, da alienação parental provocada pela mãe. Onde, de uma maneira estranha, ela tenta se aproximar do pai, mesmo com os traumas que ela sofreu, ela tenta se aproximar do pai. É interpretada pela Sadie Sink, não sei se pronuncia assim. Ela fez a Max em Stranger Things. Um personagem também muito importante é o missionário Thomas, com seus conflitos internos e pecados escondidos, interpretados por Ty Simpkins. A ex-mulher Mary, que demonstra uma espécie de amor rancoroso, um amor... dá para ver na cena que ela ainda ama o ex-marido, mas tem aquele rancor todo de ter sido trocada por um homem, interpretada por Samantha Morton. Todos os personagens apresentam tons cinzentos, suas peles e vestes, assim, passa sempre uma melancolia. Agora no filme em si. O filme começa com o missionário Thomas descendo do ônibus, no meio de um lugar nenhum. O filme começa com o ônibus parando no meio de um lugar nenhum. Passando a ideia de alguém que quer fugir dos seus problemas, alguém que quer fugir de algo, e ao mesmo tempo busca uma reconciliação, busca alguma coisa. No caso do missionário, ele busca um sentido para a vida, um sentido para a sua religiosidade, um sentido para o seu cristianismo. Logo após vem a cena que pode chocar algumas pessoas, que contém pornografia e masturbação, mas não é pesada, não parece nada explícito não, tá? Mas dá a entender. Mas está tudo dentro do contexto do filme. Nada agressivo, só pode chocar algumas pessoas mais sensíveis, mas faz parte do contexto do filme, está bem introduzido na história e não é agressivo, mas vai chocar algumas pessoas. Logo após essa cena, o missionário Thomas, ele entra no apartamento de Charlie para tentar, né? Ele tá na rua, está evangelizando, ele é um evangelista, ele é um rapaz cheio de ímpeto de propagar o cristianismo, de propor a salvação às pessoas, então ele entra no apartamento de Charlie. E, de certa forma, ele ajuda o Charles a recuperar de um infarto. Tá? Já estava com uma dor no peito ali, parecendo só um infarto. E Charlie pede para ele ler um poema não, uma redação ali. E ele lendo a redação, Charlie vai se acalmando e vai voltando ao estado dele, o que parecia ser um infarto. Apesar do sofrimento e angústia e depressão de Charles, ele é um ser completamente educado e amoroso com as pessoas. Ele só não é amoroso consigo mesmo. Ele não tem autoestima. Ele não tem valor à própria vida. Mas aos outros ele respeita. É uma figura, assim, maravilhosa. Um personagem ótimo.
Irmãos, como a visão aqui ela é voltada para o cristianismo, para a igreja, então o foco é nesse ponto. Vou falar de mais coisas do filme, mas o foco é nesse ponto. Então, algumas coisas a ser analisadas vão passar. O filme é cheio de detalhes, tá? Cada sombra, cada movimento representa uma coisa. Então aqui eu vou dar o foco na parte que interessa, que é a parte da igreja. Uma cena em que está a filha e o missionário, a filha fala o seguinte, essa parte é importante, vou ler aqui, tá? É uma crítica. Ela falando, quer dizer, a filha Ellie falando com o missionário Thomas. A menina falando, vou te contar uma coisa que gosto na religião. O que gosto na religião é que ela assuma que todos são idiotas e que são incapazes de se salvar. E eles acertaram nisso. Mas o que eu não gosto na religião é quando as pessoas aceitam Jesus, ou quem quer que seja, e elas de repente pensam que são melhores que as outras. Ao aceitar que são pecadores estúpidos, eles de alguma forma se tornam melhores e se tornam idiotas. Irmãos, é uma realidade, é um soco na boca do estômago, mas a igreja vive isso. Eu sou cristão evangélico, e a igreja vive isso. Onde o cristão evangélico se acha superior às outras religiões, se acha superior ao cristão católico e se acha superior a todo mundo. E, na verdade, ele acaba discriminando as pessoas, não pratica o amor. Não são todos, irmãos. Conheço pessoas maravilhosas na igreja. Mas, de um modo geral, as pessoas ficam trancadinhas aí naquele mundinho na igreja. E é uma crítica bem incisiva e bem certeira. Porque muitos cristãos, porque aceitaram Jesus, acham que são melhores que os outros. Pô, vejo gente na internet destilando ódio cristão. Não faz sentido nenhum isso. Evangélico destilando ódio. Vamos dar uma olhadinha em Romanos, Romanos 3, 22 a 26. Não há distinção, pois todos pecaram e estão todos destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, todos têm direito à salvação. Você não é o porteiro do céu. A igreja não é o porteiro do céu. O porteiro do céu é o próprio Jesus, ele que vai fazer o julgamento, não cabe a nós fazer. Então aqui está completamente certa essa visão da menina. Porque ela assume que todos são idiotas e incapazes de se salvar. Como a palavra fala, todos somos pecadores, todos somos incapazes de nos propiciar a salvação. Mas, em Jesus, todos somos salvos, só que cometemos um pecado, quando deixamos isso ir para a soberba. Aí nos tornamos pecadores. Estamos na igreja e continuamos pecando. Como ela fala, ao aceitar que são pecadores estúpidos, eles, de alguma forma, se tornam melhores e se tornam idiotas. Quando a gente começa a discriminar os outros, nós somos idiotas, né? A igreja não foi chamada para isso, foi chamada para amar. Falando um pouco do missionário Thomas. O personagem, ele acredita que Deus o enviou para aquela cidade, para a casa de Charles, para ajudar na salvação do professor. O professor é um homem sem esperança na vida, na salvação, não tem qualquer religião, não acredita em nada e nem acredita no pós-vida. Mas o missionário, Thomas, não desiste dele em tempo nenhum. E essa parte legal. O filme também mostra isso, que o Thomas não desiste em tempo nenhum. Mesmo quando a filha e a amiga Liz o tratam mal. Quando a filha de Charlie e a amiga dele, Liz, tratam mal pra caramba o missionário. A Liz põe ele para correr o tempo todo da casa. Mas ele não desiste. Ele persevera. Esse é um ponto positivo. O missionário, assim como Paulo, tomou fora, apanhou, foi expulso, foi apedrejado e não desistiu da missão. Esse é o foco positivo.
do filme. Mesmo com todos os conflitos internos e pecados escondidos, que Thomas também tem bastante pecado escondido, ele continua acreditando na sua missão e não deixa ela. Porém, peca ao ser preconceituoso e não entender que o amor de Cristo supera a todos os preconceitos. Meu irmão, o amor de Cristo supera. Mais uma vez estou falando, não estou coadunando nem concordando com o pecado, mas o amor de Cristo ele tem que ser maior, ele tem que expandir, ele tem que abraçar, ele tem que amar. Amor ágape é um amor incondicional. Então, incondicional não tem condições. Eu não posso impor condições. Agora, falar um pouco da personagem Alice, a enfermeira, que é amiga do Charlie. É uma pessoa traumatizada pela igreja e pela morte do irmão, lembrando que ela é filha adotiva do pastor presidente da Nova Vida. Para de frequentar a igreja aos 12 anos e alega ela que é a ovelha negra da família. E assim que era considerada pelos pais, um caso perdido. Seu trauma maior é que seu irmão amava a igreja. E um dia sai à missão na América do Sul, mas não quer voltar para casa, pois seu pai, o pastor, tinha arrumado um casamento para ele. Só que esse rapaz, ele era homossexual. Esse rapaz, ele vem a ser o namorado de Charlie, o professor, o protagonista. E esse rapaz, ele foi excluído da família, ele se nega a casar, então ele foi excluído da família. O pai não aceitava ele de jeito nenhum. E o que levou ele ao quê? Ao suicídio. E ele assume esse namoro com Charlie, um professor, mas depois, por causa de depressão, por ele não ser aceito pela família e o confronto dele interno, faz ele pular de uma ponte no rio e desiste da própria vida. Então, irmãos, vamos fazer uma leitura para dar uma olhadinha em Coríntios 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Será, irmão, que a igreja não esqueceu o amor? Será, irmãos, que a igreja não está pecando, não está discriminando? Eu já vi isso, irmão, dentro da igreja. Eu já vi falta de amor dentro da igreja. Um dos motivos da minha saída de uma denominação foi a falta de amor dentro. Irmão brigando com irmão, discriminação. Nada comigo.
mas, infelizmente, não deu para ficar num ambiente assim. A igreja não pode ser igual ou pior do que o mundo. A igreja tem que ser um ambiente de exemplo, acolhedor. Não é uma igreja inclusiva, é uma igreja acolhedora, não inclusiva. Que a ideia de inclusivo hoje está distorcida. A igreja tem que ser inclusiva assim, não da maneira que alguns pastores aí pregam, que a mídia prega. Não é esse tipo de inclusão, que eu entro do jeito que eu estou e fico do jeito que eu estou. Não. Entra do jeito que está e deixa o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo que trabalha. Não sou eu que sou responsável pela mudança de qualquer pessoa, nem pela minha. Quem vai trabalhar em mim é o Espírito Santo. O Darley que era no passado, não é o Darley que é hoje, nem vai ser o Darley de amanhã, graças a Deus. A gente, assim, dentro da igreja, dentro com o Espírito Santo atuando em cima, melhora a cada dia. Então, temos que amar. Amar ao próximo. Jesus não especificou quem é esse próximo, mas amar ao próximo. Agora, fazer uma criticazinha aqui ao filme. Algo chato que tem acontecido muito nos filmes, muito na Netflix também, é o uso de marihuana, né? Maconha. Muito chato. Fazer que é uma coisa normal isso, tá? E tem uma cena do filme onde a filha do professor, ela provoca o missionário para ele fumar, né? E ele acaba fumando como se fosse uma coisa absolutamente normal. Acender um baseado e fumar. E não é, galera, isso faz um mal. Cigarro já faz mal, imagina essa ervinha do cramulhão, né? Essa usinha do coisa ruim. Não adianta falar que é bom, que não é. Isso aí só faz mal. Tem pastor que defende isso, mas isso aí só faz mal. Então essa parte aqui veio trazer meu repúdio. Essa parte aqui, o repudio do filme. Podia ser retirada, não precisava ter. Nem para jovem usando, porque não é normal, não faz bem, e muito menos um missionário. Mas mostra que as pessoas erram. Lembrando aqui que eu ajudei bastante tempo, sim, durante um ano, não muito tempo assim, mas um ano eu ajudei a casa de recuperação, saí por alguns motivos, mas lá os irmãos eram completamente contra a liberação dessa erva, tá? Completamente contra a descriminalização da maconha. Os próprios ex-usuários que estão tentando vencer isso são contra. Porque ele falou que é proibido. Eles já conseguem, imagina se puder comprar em qualquer esquina. O mal que isso faz. Quantas vidas foram destruídas? Quantas vidas são destruídas diariamente? Quantas famílias são destruídas o tempo todo por causa disso? Por causa de um prazer besta. Tanto quem usa quanto quem financia, porque quem usa financia o tráfico. E quem usa é responsável pelas mortes que acontecem, tanto do bandido, que está lá na boca, quanto do policial, quanto do inocente que passa e morre de bala perdida. Você, usuário. Você é responsável. Então, não tem por que usar esse lixo. Então, meu repúdio toda essa parte do filme. Voltando aqui ao filme, Thomas é pressionado pela filha do professor a usar a droga, né? E ele acaba usando. Aí ele conta que foi pego pelo seu pai usando drogas, que foi enviado para uma missão. O pai era da igreja, então enviou ele para uma missão. Só que, assim, vamos falar a verdade. O pai não agiu mal, não, enviar ele para a missão. O pai quer o bem do filho. E o enviar ele para a missão não é fazer o mal, é fazer o bem. É fazer o garoto refletir, fazer o garoto enxergar. Fez um bem ao garoto, mas também a missão deu uma distorcida. Não uma distorcida, vamos analisar aqui. Na missão, Thomas começa a ficar incomodado com a missão. Por quê? Ele ficava numa esquina distribuindo panfletos. E o líder da missão achava aquilo maravilhoso e falava: olha, quantas pessoas estamos ajudando. Thomas começou a questionar o quanto distribuir papelzinho na rua, o quanto distribuir panfleto ajudava as pessoas. E ele questiona: será que eu estou ajudando mesmo? Na vontade, no afã de realmente fazer algo relevante, uma missão de verdade, Thomas começa a ir de porta em porta, conversando com as pessoas, se sente útil com isso. Porém, o líder é contra, ele é criticado pelo seu líder. O líder fala para ele: não é isso que nós fazemos. E o jovem missionário não consegue entender
porque entregar papelzinho na esquina é mais importante do que estar com pessoas, do que conversar com as pessoas, saber da vida das pessoas. Ele não consegue entender isso. Então, Thomas passa a enfrentar seu líder, a discutir com seu líder e abandona a missão. Só que quando ele abandona a missão, ele rouba $2.436 do caixa da missão. Aí ele pega o ônibus, rumo ao desconhecido, salta nessa cidadezinha e para na casa do professor. Ele queria ter certeza, esse afã dele, queria fazer uma coisa boa na vida, uma verdadeira missão, que a fé dele seria capaz de salvar alguém. Nem que fosse apenas uma pessoa. Porém, ele não agiu da forma certa. Nunca é certo roubar. E o dinheiro acaba, trazendo remorso, medo, culpa, medo da família, medo da reação da igreja. Ele sabia que era pecado o que ele fez diante de Deus e que provavelmente ele tinha caído em desgraça com seus pais. E ele vive esse medo, ele confessa esse medo. A câmera deu um probleminha aqui? Então, voltando. Durante a confissão, Thomas encontra uma Bíblia do Adam, que é o namorado de Charlie, no quarto dos dois. E esse quarto é o único quarto arrumado da casa, que a casa é uma bagunça. A casa de quem desistiu de viver. E essa Bíblia está marcada com caneta marca-texto e com a foto de Charlie Allen nessa página. E está marcado o versículo 12 e 13 de Romanos 8. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Marcado só esse pedacinho. Vamos falar um pouco da filha de Charlie, a Ellie. Como já foi mencionado, é uma menina atormentada, uma menina traumatizada. É uma menina que o fato do pai ter abandonado ela para ficar com outro homem, isso incomoda muito essa menina, essa garota. Isso traumatiza muito ela. Ela age de maneira agressiva, não tem amigos, usa drogas. E essa menina, ela desse jeito rebelde dela, ela acaba gravando a confissão do missionário, que o missionário roubou o caixa da igreja, o caixa da missão e tudo, tira uma foto dele fumando maconha e manda para a igreja da qual Thomas tinha fugido, né? Não sei se ela faz isso com maldade ou se ela faz isso para Thomas tomar um rumo na vida. De qualquer forma, foi isso que aconteceu. Thomas tomou um rumo na vida. Então não dá para saber se ela fez de maldade, se ela fez para ajudar, ou um misto dos dois, que ela é um personagem muito traumatizado, muito complicado. Ao mesmo tempo, ela é má, mas você consegue entender essa maldade dela por ter sido abandonado pelo pai e por o pai ter trocado ela, na cabeça dela, por outro homem, abandonou a mãe para viver o grande amor da vida dele e esqueceu dela. Então, uma menina bem perturbada. Voltando ao jovem Thomas, o jovem Thomas interpreta de maneira equivocada o que ele leu em Romanos 8, 12 e 13. E passa a justificar a morte do Alan, o namorado de Charlie, e atribui culpa, peso, pecado pela morte ao professor. Nós não temos o direito de apontar o dedo e atribuir peso a ninguém. Orientar é uma coisa, atribuir peso é outra. Orientar, todo cristão tem o dever de orientar, mas não atribuir peso. Deixa que o Espírito Santo trabalhe, orientar, e deixa que o Espírito Santo trabalhe. Alan, um rapaz que morreu, assim como o jovem missionário, interpreta errado essa passagem. Então ele entra em conflito e acaba tirando a própria vida. Em seu discurso, o missionário Thomas faz parecer que Charlie é culpado, joga um peso em cima dele, e que esse pecado
Deus teria abandonado o Alan, teria virado as costas para ele e por isso o Alan tirou a própria vida. Thomas não demonstra paciência nenhuma nessa cena ao ouvir Charlie falando do seu amor por Alan. Irmãos, temos que ter paciência. Ah, você não concorda? Não concordo. Não concorde. Mas tenha paciência. O amor é paciente. O amor cuida. Não é conivente, é cuidar. Sendo assim, Thomas novamente erra como cristão, pois Cristo não nos chamou para julgar, mas sim para amar ao próximo. Amar não é concordar com o pecado, e muito menos encher o pecador de culpa, pois nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Lembra, o Espírito Santo faz a mudança, não somos nós, é o Espírito Santo que faz. Então, não faz uma função que não é sua. Orientar é sua função, você é cristão. Orientar, dizer as palavras, mas não impor peso. Então, por toda a sua condição depressiva, autodestrutiva, Charlie não quer aceitar a Deus. Não aceita, de nenhum modo, uma vida após a morte. Pois não quer ser visto, ele não quer acreditar, porque ele está obeso mórbido, imenso, doente, depressivo, desistindo da vida. Ele não quer imaginar que o Alan esteja em alguma condição tendo acesso a ele, em algum lugar no mundo dos mortos. Ele não fala de céu nem de inferno, só que ele não acredita em lugar nenhum, porque ele não quer acreditar, porque ele não quer que o Alan veja ele da forma que ele se tornou. Um homem que desistiu de tudo. Desistiu da vida. Nesse ponto do filme, depois que o missionário Thomas atribui culpa a Charlie, o filme foca numa crítica e completamente certa, aonde Thomas conta para Charlie que sua família soube do paradeiro dele, graças à foto e ao áudio que a filha de Charlie manda lá para a igreja, e a igreja contacta os pais deles. Thomas diz a Charlie que foi perdoado pelo roubo do dinheiro, pelo uso de drogas, mas ele é incapaz de ter compaixão pelo Charlie. Quer dizer, nós queremos compaixão para nós, nós queremos o perdão de Deus para nós, cristãos, mas somos muitas vezes incapazes de perdoar o nosso próximo. De perdoar e de não criticar aquele que, de alguma forma, é diferente da gente. Irmãos, quantos irmãos com tendência homoafetiva estão dentro da nossa igreja querendo um abraço? Porque eles estão lutando contra a carne. E para lutar contra a carne, precisa de apoio. Não deve ser fácil, irmãos. Eu não queria estar na pele deles. Deve ser bem difícil, porque cada um luta contra o seu pecado. A igreja aceita ex-viciado, ex-sequestrador, ex-traficante, ex-assassino, ex-prostituta, ex-tudo. Agora, quando é ex-homossexual, é um inferno na vida da pessoa, né? Que a pessoa, por mais que ela tente se desvencilhar disso, tem sempre alguém para apontar o dedo. Sempre. Sempre vai ter alguém a apontar o dedo. Então, o filme é uma reflexão sobre isso. Vamos abraçar mais, vamos amar mais, vamos ser mais companheiros e mais amigos. Que assim a gente ajuda aquele irmãozinho que está lutando com uma tendência que ele aprendeu, que perante o Espírito Santo, perante a Deus, é pecado. Então, irmãos, vamos ajudar esses irmãos e não ficar apontando o dedo para eles. Agora a cena final do filme, a mais dramática, a que prende mais, a que fala mais. A cena final do filme é quando Ellie, a filha de Charlie, começa a brigar com ele e ele está infartando, de verdade agora. É um infarto final. Nessa cena, a porta da sala se abre e se enche de luz a primeira vez. Não está chovendo. Você sente ali que há um perdão nesse momento, quando a luz entra na sala, da filha para com o pai.
E há uma reconciliação do pai com a filha. Ele está infartando. E ele pede para ele ler aquela mesma redação que ele pediu para Thomas ler lá no início do filme. Essa redação fala sobre Moby Dick, uma redação sobre Moby Dick, uma crítica ao livro Moby Dick. Então, por isso, baleia não tem só a ver com gordura, tem a ver com o livro Moby Dick, tem aí uma questão de vida. E ali ela começa a ler e Charlie começa a se entregar à morte. Ele sente a morte vindo, mas a redenção vindo. Tem uma redenção entre o pai e a filha, uma cena triste, tá? Apesar de tê-la abandonado, ele nunca abandonou no amor, ele sempre amou ela. Ele abandonou ela fisicamente, mas nunca deixou de amar. Charlie tinha vergonha do que ele fez. Ele sentia, dá para sentir isso no personagem. Ele se torna obeso, depressivo, ele perde o amor da vida dele, ele não consegue construir mais nada. A ex-mulher impede ele de ver a filha. Então essa menina sofre alienação parental. Porém, todo o dinheiro do trabalho dele, ele pagava o aluguel, comprava o básico, mas mandava todo para a filha, para garantir o futuro da filha. Charlie não era um homem ruim. Ele era um homem bom que errou, como todos nós erramos, como todos nós pecamos. Mas ele não buscou a redenção. Ele buscou a redenção de uma maneira errada, pela morte. Só que é um homem que não tinha coragem de pôr um ponto final, de imediato, como o namorado dele fez. O que ele fazia? Ele comia indiscriminadamente, destruindo o próprio corpo, se matando aos poucos. E para não gastar dinheiro, porque aqui no Brasil a gente ainda tem o SUS, a gente reclama do SUS, ainda nos salva. Mas nos Estados Unidos não tem atendimento público. Lá tudo é muito caro, a medicina lá é muito cara. Você vê nos filmes que as pessoas se recusam a ir ao médico porque é tudo muito caro. Então lá a medicina é muito cara. Então as pessoas se recusam às vezes a ir ao médico. Então, graças a Deus aqui temos o SUS e temos que lutar por ele para que ele continue funcionando. Podia ser melhor, porque a gente paga muito imposto, mas que a gente lute para não perder esse direito. Voltando à cena, a entrada de luz traz aquela questão da redenção, da união, e a leitura da redação da filha dele quando era criança une pai e filha. Nesse momento, Charlie levanta do sofá, mesmo infartando, mesmo sentindo a morte chegar, e caminha em direção à sua filha, ao mesmo tempo sabendo que é seu fim. Nesse momento, quem assiste o filme sente que há um arrependimento na alma de Charlie, que seu amor pela sua filha é tudo que lhe sobrou, pois era a única coisa que ele afirma que queria fazer certo na vida, mesmo fazendo tudo de errado. Ele queria fazer pelo menos uma coisa certa. Charlie caminha em direção à filha, olha para o alto e, sem dizer nada, não diz uma palavra, encontra a sua redenção e salvação. A gente sente a leveza da cena, a leveza no coração de Charlie no momento da morte. Os seus pés saem do chão e uma luz ilumina toda a sua cabeça, dando aquele sentimento que ele procurou a Deus naquele último instante. Pode ser só uma opinião minha, mas ele se arrepende e se entrega nos braços da morte de Deus naquele último instante. Assim como na cruz, o ladrão encontrou a redenção em Jesus. Então o filme passa essa mensagem. Fazendo um resumo aqui do que foi falado, o filme faz uma crítica à instituição. Em nenhum momento, a instituição igreja, em nenhum momento agride a figura de Jesus ou agride a igreja de Cristo. Agride a igreja institucional, uma igreja que falha, uma igreja feita por homens, uma igreja que erra. O filme mostra uma igreja que erra em atribuir peso ao pecador, de apontar o dedo, de não amar ao próximo. Então esse filme,
ele nos faz ver que todos nós somos pecadores. E lembra, e tem que lembrar vocês também, que Jesus sentava à mesa com pecadores e publicanos. Jesus tinha comunhão com essas pessoas. Ele era criticado pelos fariseus, mestres da lei, pelos mestres da lei. Mas Jesus, se Jesus estivesse lá, ele abraçaria Charlie. Então, igreja, vamos amar. Vamos ter comunhão com as pessoas. Não é ficar na roda do escarnecedor, não. O escarnecedor deixa para lá. Mas vamos amar. Vamos amar. Vamos abraçar aqueles que nos procuram. Tem uma coisa, uma observação que eu tenho que fazer aqui, que a igreja atribui um peso imenso ao pecado sexual, à homossexualidade, maior que os outros pecados. Temos que lembrar que roubo é pecado, adultério é pecado, falar mal dos outros é pecado, fofoca é pecado, um monte de coisa aí é pecado. Não é só pecado sexual não é só homossexualidade não. Como eu já falei, existe ex de tudo na igreja, até o ex-homossexual sim. E vamos abraçar essas pessoas sim, temos que abraçar. Vamos lembrar que as pessoas mais criticadas por Jesus são os religiosos, são os fariseus, escribas e os mestres da lei. Jesus criticava a religiosidade pura e simples, mas ele fazia uma nova leitura do Antigo Testamento, dos profetas, e falando o que era amor, e amando, e respeitando, e acolhendo. Irmãos, somos todos pecadores. Eu, você, o personagem Charlie, a Ana, a ex-mulher, a amiga, a filha, o missionário. E todos temos direito ao perdão de Deus, pois somos filhos de Deus. Deus nos criou à imagem e semelhança dele e fez todo um plano de salvação na morte e ressurreição, pelo sangue derramado da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, amigos, que não devemos coadunar com o pecado, mas que devemos amar e aproximar os pecadores da igreja e de Jesus. Que a nossa missão, a missão de todo cristão, seja fazer desse mundo um mundo melhor, um mundo de amor ao próximo, um mundo que seria muito melhor se, desde que Jesus foi assunto aos céus, nós tivéssemos assumido esse amor, esse amar ao próximo e pregar o Evangelho como ele tem que ser pregado, sem placa de igreja, sem placa de denominação. Eu vejo padres falando a Igreja Católica é certa, outros pastores falando a Igreja Evangélica é certa, então a minha denominação é certa, a Adventista é certa, a Assembleia é certa. Certa é aquela que segue os ensinamentos de Jesus. Certo é aquele que segue o Evangelho de Cristo e pratica boas obras, e pratica o amor, e a redenção e a salvação mora dentro dele e expande. E assim, irmãos, encerro aqui o vídeo. Peço que vocês, se aguentou até aqui, né? Curta, comente, se inscreva no canal. Comenta, irmão, faz um comentário aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.